Começando a quarta edição do Mais Política aqui no portal Visão Mais. Hoje a gente está recebendo aqui o prefeito de Botuverá, Vitor Witchkowski, que vai falar um pouquinho sobre vários assuntos relacionados à cidade. Vitor, é um prazer te receber aqui. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Uma honra estar participando, é o meu primeiro podcast, na verdade, Que legal. como prefeito. E vamos debater, vamos conversar bastante. Eu gosto de conversar, podcast é minha praia. Não, show de bola. Vamos lá então, Victor. Eu queria que tu comentasse um pouquinho um panorama geral da cidade hoje, do teu governo, né? Como é que estão, quais as principais demandas hoje, quais os principais projetos, principalmente para esse ano de 2016, 2026, né? Voltei uns 10 anos atrás. Para esse ano de 2026, né? Quais são os principais projetos para Botuverá? Olha, esse ano começamos o ano já fazendo a licitação do transporte escolar, modernizando a frota terceirizada no transporte escolar. E graças a Deus foi uma boa licitação, tem equipamentos, veículos novos transportando nossos alunos, com câmeras de segurança, ar-condicionado, monitores nos ônibus. Agora, essa nova licitação trouxe mais segurança e modernidade ao transporte. Nada mais justo, porque nós também, no ano passado, também conseguimos a compra de um ônibus para a comunidade rural lá do município, também novinho, com câmera de segurança, com ar-condicionado. Então, se a gente está equipando a nossa frota com esses veículos, nada mais justo que a licitação do terceirizado também ser dessa forma, né? Então, já começamos o ano também, seguindo na área da educação, no ano 2026, entregando os uniformes escolares no primeiro dia de aula. Os uniformes, assim, tradicionalmente em Botuverá eram entregues lá no mês de setembro. Então já faltavam 2-3 meses só para terminar as aulas. Nós conseguiríamos entregar também ano passado em setembro, outubro, né? Mas por questão de, vamos dizer, de viabilidade e logística de entregar no final do ano, o quinto ano já saindo, indo para o sexto ano no colégio estadual, já não usaria tanto o uniforme. Então se decidiu por esperar esses 2 meses a mais aí de aula, ficar com o uniforme antigo e entregar no primeiro dia de aula. E a novidade também foi a entrega dos kits de material escolar. Nunca teve uma entrega de um kit do tamanho que teve em Botuverá nesse ano, com cadernos. O ensino fundamental, por exemplo, 6 cadernos de escrever, caderno de desenho, lápis, borracha, caneta, apontador, um estojo para guardar esses lápis, a mochila também nunca teve isso, tudo personalizado, nome do município. Só não conseguimos as capas dos cadernos personalizados, mas já pesquisamos em outros municípios que tem essa personalização, e ano que vem, dando tudo certo, os cadernos também serão personalizados com paisagens de Botuverá, com imagens de Botuverá. E outra questão em 2026 que a gente já começou foi fazendo a licitação dos projetos de engenharia. Nós entramos na prefeitura, não existia praticamente poucas licitações vigentes, tivemos que fazer muitas licitações ano passado, esse ano ainda também estamos dando conta de fazer, mas foi a licitação de projetos de engenharia para pavimentação, pontes, construção, projetos elétricos. Então, a partir do momento que teve essa licitação de projetos, agora nós estamos cadastrando ruas para fazer os projetos. Os projetos estão prontos, a gente coloca debaixo do braço, vai para Brasília, vai para Florianópolis, vamos atrás do recurso. Ano passado eu fui, de forma como prefeito, né, representando a prefeitura, eu fui 3 vezes para Brasília. E nessas idas a Brasília, tu tem lá recursos que estão lá para ter. Geralmente saúde, que 50% das emendas tem que ser em saúde, né? Educação também consegue alguma coisa. Agora, quando chegava, batia na porta de um deputado, de um senador, pedindo verbas para obras, para pavimentação, a primeira pergunta: tens o projeto aí? Não tem. Aí, se não tem projeto de pavimentação, já não tem a emenda garantida. Então, primeira coisa é ter o projeto em mãos. Então, agora, essa empresa fazendo esses projetos, as próximas viagens, nós já vamos com os projetos debaixo do braço e vamos conseguir mais verbas. Então, acho que esse primeiro passo já tem... Não vamos conseguir, claro, fazer pavimentação em todas as ruas do município, mas o primeiro passo é cadastrar as ruas principais, as mais prioritárias, fazer esses projetos,
para daí sim começar essas pavimentações e depois ir partindo para as outras. Então esse é o inicial desse ano. E há obras estratégicas, assim, no sentido de que o senhor falou pontes, né? Um exemplo. Quais pontes seriam que teriam que fazer troca, talvez, ampliação? As pontes de Botuverá, elas são bem baixas, inclusive, né? Isso eu imagino que seja um problema, principalmente quando o rio sobe, né? Sim, sim. Nós temos uma ponte lá no Ribeirão do Ouro, que ela é uma ponte baixa, a 1,2 m do rio Itajaí-Mirim. Temos uma ponte assim ali na Águas Negras, na rua Isidoro Dalcejo, que essa ali ainda é uma questão ainda pior, porque além de ela ser baixa, ela é a menos de 1 metro do rio e ainda é de madeira. Então, aquela lá do Ribeirão do Ouro é de cimento, é pré-moldada. Ela só tem que sempre ficar refazendo as cabeceiras, né? Mas essa ali da Águas Negras, ela é de madeira e as cabeceiras não são concretadas. Então, toda enchente que passa, levanta o rio ali menos de 1 metro, já está estragando a ponte, já fica toda aquela galharada, aquele mato preso na ponte, tem que trocar sempre as tábuas da ponte, tem que refazer as cabeceiras. Então, essas duas pontes, principalmente, já entramos em contato com a Defesa Civil do Estado, já está sendo feito projetos para a Defesa Civil entregar os kits de transposição. Esses kits de transposição da Defesa Civil, eles são de alvenaria e eles são de 20 em 20 metros. Então, se a ponte tem 60 metros de largura, vai 3 kits desse, com os pilares no meio, mas precisa ser feito o projeto da cabeceira, que também a gente já entrou em contato para fazer e já estamos fazendo também esse projeto da cabeceira. E ponte em estrada municipal, a ponte tem ali na rua N01, próximo à igreja ali da Águas Negras também. Essa é uma ponte que passa muito peso e é numa estrada municipal. Essa a gente tem que fazer. E outras galerias, né? Galerias na área rural, principalmente do município, mas são galerias. Algumas a gente vai conseguir trocar por kits de transposição e outras vamos ter que só refazer as galerias. Então essas são as principais. Tem a ponte do centro, ali que vai para a margem esquerda do rio Itajaí-Mirim, que está em fase de construção ainda. A obra do governo do estado essa, essa, né? Do governo do estado. Na verdade, é um convênio com o governo do estado. Né? Veio 2 parcelas e agora está terminando essa segunda parcela. Assim que essa segunda parcela terminar, é feita uma medição do serviço, é calculado, é mandado para o governo do estado, essa prestação de contas, eles liberam a terceira parcela. Só que daí são etapas daí mais rápidas. Por quê? Porque a terceira fase da terceira parcela ali, vamos dizer, são as colocações das vigas da ponte. E as colocações das vigas, elas custam até mais do que o valor de uma parcela. Então, a partir do momento que coloca as vigas, já eliminou aquela parcela, já vai toda para pagar. Então, já logo vem a quarta. Então, agora eu acho que chegou num ponto onde os pilares já estão feitos, a obra anda mais rápido. E claro, depois das vigas estar colocada, tem a parte da concretagem, vai ter as cabeceiras. O custo das cabeceiras é com recurso próprio do nosso município, tem desapropriação para fazer, então é um custo elevado. Mas essa é que está em fase mais avançada, essa ponte aí. Prefeito, até essa questão ali, essa ponte vai ligar, todas as pontes na verdade ligam a margem esquerda do rio, né? Existe na visão do senhor mesmo, um certo crescimento ali da margem esquerda? Porque eu imagino que a margem esquerda é onde há mais terrenos disponíveis, né? Em comparação com a margem direita, né? Sim. Botuverá, se você pegar uma imagem aérea ali do centro, principalmente, você vai ver que a margem direita do Itajaí-Mirim, que é onde se encontra a população, a prefeitura, logo após esses terrenos, essas casas, já começam os morros. Não tem mais muito para onde expandir a margem direita. A margem esquerda tem muito para expandir. Mas não só na parte do centro. Se começar já desde a parte lá do bairro Lajeado, né? Ali um pouco abaixo do campo do Clube Grêmio, né? Naquela região ali, já daria para fazer uma ponte para fazer essa expansão do lado esquerdo. E vem lá desde o bairro Lajeado, o bairro Gabiroba, o bairro Centro, o bairro Salto, que já existe daí do lado esquerdo, a rodovia, mas tem muito que pode expandir com essa ponte da rua Isidoro Dalcejo, que fica no bairro Águas Negras também. Então dá para expandir mais. Só que tem um entrave ainda hoje, é a questão do Parque Nacional da Serra do Itajaí. O parque, ele tem, fora dos perímetros do parque, uma zona de amortecimento de 500 metros.
Nossa, tudo isso? Tudo isso. Então, para você ter uma ideia, ô Tiago, ali onde existe o campo do Grêmio, que já passasse algumas vezes ali, Sim. ali está dentro da zona de amortecimento do parque. É uma área que não pode ser urbanizada, né? Em tese, não poderia ser urbanizada. Mas em conversas com o ICMBio, nossa equipe está em conversas desde o ano passado, eles estão para vir no município de novo, já vieram uma vez. Dentro da zona de amortecimento é mais fácil do que se fosse dentro do parque. Sim. Desde que o ICMBio autorize. Queremos urbanizar a zona de amortecimento em 7 pontos no município. Até já mandamos um mapa para o ICMBio para eles ver a viabilidade de fazer isso. É possível, só que precisa ter a autorização deles. Até porque esses 7 pontos que a gente quer a liberação para urbanização já estão urbanizados. O pessoal já está pagando IPTU, mas não consegue desmembrar um terreno de 300 metros quadrados, porque a zona de amortecimento só é aceita em comunidade rural, que daí teria que ter 20 mil metros quadrados. Então, se nós pegássemos as áreas de APP, os morros e a zona de amortecimento do Botuverá, estaria hoje só com a rodovia passando ali no meio. Até essa questão é interessante porque o Parque Nacional ele tem extremamente fundamental nessa proteção do meio ambiente, enfim, passa por diversos municípios, é uma área importantíssima, mas o desenvolvimento sustentável também precisa passar pelo desenvolvimento econômico, no caso, né? Tem que ter um equilíbrio ali, né? Sim. Então, essa é uma questão importante ali pro município, né? Para poder expandir, né? Isso ajudaria o município a crescer, né? Sim, e assim, o que nós batemos sempre na tecla, Botuverá é preservada por natureza. Botuverá não começou a preservar a sua vegetação com a criação do parque, ou com a criação da reserva da Canela Preta que tem lá, né? Botuverá, os dados que eu tenho ali, 83% do território de Botuverá é de mata nativa. Isso é os nossos agricultores, os nossos moradores de Botuverá. Se pegar hoje uma imagem aérea de Botuverá e comparar com o que era 20 anos atrás, hoje está muito mais preservado. O próprio Parque das Grutas, que é a administração do município, ele já existe o espaço de visitação, mas até dentro da caverna tem as espécies endêmicas ali que tem todo um cuidado, né? Eu visitei lá, eu conheci, é um trabalho bem bacana também nesse sentido, né? Sim, dentro da própria gruta, né? Como nós temos o costume de lá de Botuverá chamar de caverna, né? Vamos para a caverna. Mas dentro da própria caverna ali existem salões que são preservados. Ele tem 1.200 metros de extensão e o turista só visita 200 e poucos metros. Então olha mas é para preservar as espécies endêmicas que só existem ali. No mundo não existe em mais nenhum outro lugar. Então a gente entende também. Então o parque a gente sabe que é para preservação, mas ele tem que ser usado de uma forma turística e de uma forma educacional. Fazer o turismo ecológico, né? Com visitas guiadas, tudo mais, para não haver a degradação no meio ambiente. Mas essa zona de amortecimento, nós não somos contra ela. Por exemplo, Lajeado Alto e Baixo também está todo dentro da zona de amortecimento. Em tese não dá para urbanizar lá também, ter que continuar tudo rural. Só que a realidade hoje é outra. O Botuverá está se urbanizando. As pessoas querem estar na área urbana do município. Então, como é que nós vamos lá fazer melhorias, fazer pavimentações e dar condições de área urbana lá? A gente só não é para tirar em todo o perímetro, mas só recuando essa zona de amortecimento nesses pontos. Do resto, mantém-se o parque preservado e as outras zonas de amortecimento continuam iguais. Prefeito, eu queria uma análise sua sobre um tema relacionado à economia. A gente vê diversos municípios que dependem muito de recursos de Brasília, prefeitos que estão direto batendo cartão, né, lá nos ministérios, em busca de recursos, né? Mas Santa Catarina é um estado que tem uma indústria muito forte, enfim. O Botuverá é uma cidade autossuficiente financeiramente ou depende muito ainda de recursos de governo do estado, do governo federal? Dependemos dos repasses, chamados repasses fundo a fundo, né, que existe para saúde, para assistência, educação, e também hoje para
para crescer, para o município crescer, a gente depende muito e sempre vamos atrás das emendas parlamentares, seja estadual, seja federal, os convênios com o Estado. O Estado ele firma nessa gestão, né, que eu estou, não sei como é que era nas outras, mas ele firma muitos convênios com os municípios. O que são esses convênios? O município vai lá e diz que precisa fazer tal obra, essa obra é num espaço municipal, não é na rodovia, não é nenhum espaço estadual, e o Estado, entendendo a importância da obra, firma um convênio, repassa o dinheiro, o município faz a obra, tudo, e depois manda para o Estado a prestação de contas. Então o Estado entra como vamos dizer, como um fiador do dinheiro, teoricamente, mas a gente não vai ter que devolver esse dinheiro do Estado. Ele entra como um aporte mesmo. Os municípios pequenos, principalmente, né, que não tem essa condição de fazer com recursos próprios. Nosso orçamento em Botuverá não chega a 50 milhões. Guabiruba, para ter um exemplo, está em quase 200. Brusque está batendo 1 bilhão já no orçamento. Então a diferença é gritante, né? Então a gente precisa muito ainda desses recursos para crescer. Eu acredito que o crescimento, nós vamos chegar num patamar tipo como a Guabiruba. Guabiruba, há 5, 6 anos atrás, o orçamento era de 70 milhões. Olha o que em 5, 6 anos foi para quase 200. Mas por quê? Porque começou a vir mais empresas, porque daí o município deu estrutura, vem a empresa, gera mais imposto, o imposto fica na cidade e começa a arrecadar mais. Mas a gente ainda também manda muito para Brasília, né? Eu acho que esse é um problema muito grande que prejudica as cidades, né? Porque no que a gente manda, o que a gente recebe de volta, né? Mandou dinheiro pra lá, esquece, né? Aí vão dizer, é igual assim, ó, tu faz o bolo, manda o bolo pra lá, espera eles repartir tudo e daí quando vem, ó, sobrou o glacê do bolo pra tu passar o dedo. Sim. Então, e agora uma questão, Tiago, essa questão da reforma tributária. Esses impostos, o CBS e o outro também. A gente tá na tua área aí agora. Esses impostos ali, para os municípios que são industriais, eles acabam sendo muito prejudiciais. Porque agora os impostos eles vão retornar em maior quantidade lá de Brasília, aonde há o consumo. Mas se o meu município é pequeno, né, se tem 6 mil habitantes, como é que vai ter consumo? Não vai ter o mesmo consumo que Brusque, que Guabiruba, que Florianópolis. A gente até tinha uma competitividade no município pela questão da produção. Olha o que nós temos tudo das empresas têxtil em Botuverá, da mineração. As mineradoras de Botuverá vendem para o estado inteiro de Santa Catarina, vendem para o Rio Grande do Sul. Então, existe um fator industrial, uma produção industrial muito forte. Só que agora, com essa reforma, onde é produzido, não é mais relevante para o município ter. É melhor hoje um município ter um shopping do que ter uma indústria. Né? Pegando o caso aqui de Brusque, por exemplo. Ou então investir no turismo. Que daí a gente entra no nosso ramo lá em Botuverá, que nós temos muita capacidade de turismo lá ainda, né? Tem muito a crescer, né? Então, por que o turismo entra nessa conta? Porque daí o consumo começa a ser ali. A gente está produzindo, não vamos... Você pode ver Balneário Camboriú com um orçamento altíssimo, né? Sim. Uma cidade ali é extremamente autossuficiente, né? Sim. Territorialmente é uma cidade muito pequena, mas como tem um turismo muito forte, muito dinheiro circula ali, né? Balneário Camboriú é vamos dizer, o sonho... Não vou dizer que não tem problema, até eu quero conversar, a Juliana Pavan, se ela vê esse podcast, não é para ela se incomodar. Mas ela é o sonho do prefeito, porque o território é pequeno, o IPTU, a arrecadação do IPTU, né? Imagina quantos milhões não vem dali desse IPTU. E agora, com essa reforma tributária, é uma cidade consumista, uma cidade consumidora, não é uma cidade industrial. Então vai retornar mais imposto ainda. Então, ali é ganhar na loteria, né? Eu não sei se o senhor lembra, mas ali, eu acho que foi em 2008, eu imagino que foi em 2008, o ex-prefeito Ciro Rosa, assim, saiu para ser candidato, o ex-prefeito de Brusque, assim, saiu para ser candidato em Balneário Camboriú. Até teve uma conversa ali com o Leonel Pavan, né? Mas no fim não foi, né? Mas realmente um sonho dos prefeitos. Existia esse boato na época, não sei se... Na época ainda, 2008 foi quando eu comecei a entrar na política, realmente, que foi quando a minha mãe foi candidata a vereadora a primeira vez. Eu sempre gostei de política, mas ali foi quando eu comecei a
a trabalhar na política mesmo, né? E eu lembro dessa conversa ali. Se eu não me engano, na época, quem foi eleito prefeito de Balneário Camboriú foi o Edson Periquito. Sim. Se eu não estou enganado. E era o rival do Pavan. Isso ainda mesmo. é, né? Mas ainda é. Mais aí agora os dois disputaram em Camboriú e o Pavan ganhou. O prefeito, mas o senhor citou a sua mãe ali, né? Eu queria entender um pouquinho do início da sua trajetória na política, até queria que o senhor falasse um pouquinho disso. A sua mãe, ela teve um papel importante nesse seu início na política, né? Sim. A minha mãe... Meu pai sempre foi cabo eleitoral nas campanhas. Eu me lembro desde 94, nas eleições de 94, quando meu tio e padrinho Serafim Venzão, também, que é irmão da minha mãe, ele foi candidato a deputado federal aqui por Brusque, era vice-prefeito na época aqui, mas ele sempre se declarou botuverense, nasceu lá, né? E ele foi candidato a deputado federal, e na época foi também o outro brusquense, mas residente em Balneário, Dado Xerém, foi candidato a deputado estadual. E na época meu pai começou a conhecer o Dado Xerém através do Nido, aí do restaurante do Nido, através do Jorge Xerém, dentista aqui de Brusque, o Tato da Fradema, aqui da madeireira Fradema na época. Então ele conheceu o Dado nessa época ali. E o pai saiu ser cabo eleitoral lá. Conseguiram, ele, o Nido e mais uma turma lá em Botuverá, conseguiram uns votos pro Dado. O Dino Serafim foi eleito deputado federal, uma votação muito expressiva em Botuverá, Brusque também. Mas, e daí ali eu comecei a sair junto. Na época podia, né, fazer os comícios com risoto e coisa. Até quando até show, né? Showmício. Aí os showmícios, né? Mas, claro, Botuverá, cidade pequena, não tinha isso. Mas era fazia o quê? Fazia aquela taxada de risoto, convidava a comunidade e ali o candidato falava e se apresentava. E eu lembro de eu participar de alguns. Eu sempre assisti horário eleitoral político quando eu pensava assim, como é que os adultos dizem que não gostam do horário político? Eu ficava esperando, né? Eu, na época... torcia Fernando Henrique, tinha na época, passava na Parabólica, passava a campanha de São Paulo, tinha Celso Pitta, Maluf. E Marta e o Suplicy. Então tinha essa turma, então eu ficava acompanhando e torcendo, eu sempre tinha os meus ali. 98, aí eu já tinha 12 anos, também participei de algumas. Campanha de prefeito, eu lembro daquela de 2000, a de 96 não lembro muito bem. Eu lembro da de 2000. Depois, 2002, daí foi o meu primeiro voto, com 16 anos. Aí votei ali, eu lembro todos que eu votei. Que legal. Não vou citar, mas lembro quem eu votei na época. Então foi um voto controverso. Assim, em todos os meus votos que eu fiz nesses anos, tem poucos que eu me arrependo. Poucos, mas acho que uns 3 votos que eu me arrependo de ter dado. E em 2002 foi um... mas acontece também que muitas vezes é a primeira vez que a pessoa concorre, ela faz um discurso, né? Muita gente, por exemplo, vou citar um exemplo, muita gente votou no Lula em algumas ocasiões e hoje, né, Sim. É completamente crítico ao Lula, né? Mas naquela ocasião ele nunca havia sido presidente, tô dando um exemplo, né? Enfim, o próprio Fernando Collor, né? Também foi um exemplo de muita gente votou nele, mas depois passou a criticá-lo, principalmente com o plano Collor, né? Do confisco da caderneta de poupança ali, né? Então, acontece, né? São coisas da política, né? Mas eu acho que é saudável. Não me lembro qual filósofo foi que falou, né? Penso, logo existo. E quem pensa vai mudar de opinião. Só não muda de opinião quem não pensa. E eu fiz isso em votos para presidente, em voto para deputado, em votos para prefeito, até que eu votei e depois... Não, acho que não foi bem, é saudável mudar. Eu não vejo problema nisso. E como eu sempre fui... meio que a partir de 2008 eu já fui um pouco mais ativista político ali, já participei mais, então eu declarava as minhas opiniões. Então quando eu declarava, depois se eu me arrependia, também tinha que dizer, não, me arrependi. Né? Então aí 2002 foi assim. 2008, né, que a primeira vez que a minha mãe... 2004 também eu lembro daquela eleição.
2006 também, que daí aí 2006 eu já mudei o voto que eu tinha feito em 2002, né? 2008 também eu votei pela mudança, e a minha mãe na época foi candidata a vereadora, também votei nela. Mas 2012, nesses 4 anos aconteceram muitas coisas e nós estávamos diretamente envolvidos na política. Aí ela, em 2010 ela assumiu como vereadora, ela era a primeira suplente, em 2010 ela assumiu, e daí os acontecimentos políticos nos mostraram que em 2012 nós iríamos votar diferente. Votamos. 2008 votei de uma forma, no falecido seu Zenor. 2012, né, para ter uma ideia, eu votei no Nene nas 2 vezes que ele foi eleito prefeito. Legal. O Nene, que foi inclusive seu adversário na última eleição. Então assim, ó, tu tem que pensar no voto que vai fazer. Por que tu... eu declarei que meu voto era nele, a gente fez campanha junto 2012, 2016, mas naturalmente se tu votas, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, se eu votar e eu achar que o voto, não, dá para mudar, podemos fazer diferente, eu vou mudar o voto. Aí 2020 eu já não estava mais com, né, que daí o Nene colocou como candidato o vice dele, né, o Alcir. Sim. Daí eu já estava no PP. A autocrítica é algo que é importante, né, Victor? Assim, eu votei naquela ocasião, acreditei naquele projeto, hoje não me identifico mais com ele e vou seguir outro rumo, né? Tá tudo certo, né? Sim. Muita gente hoje tenta esconder, às vezes, o passado, enfim, mas eu acho que quando tu é transparente consigo mesmo é algo que é interessante, né? Demonstra honestidade, né? Sim. Assim, ó, hoje em dia nós estamos vamos dizer, no meio político, principalmente, faltando transparência. E eu, às vezes, por eu ser transparente ou por falar sempre a verdade, e às vezes acabo me incomodando com isso. Inclusive, até esses dias até respondi um processo por uma coisa que eu falei, mas fui absolvido. Cada detalhes? Assim, não. Assim, ó, foi um mal entendido, acredito eu até. Eu falei numa rádio quando fui perguntado, em 2 rádios na verdade, por que o nosso secretário de Agricultura não tinha ido para a Câmara quando foi convocado. Sim. Disse, eu pedi para ele ir, mas acho que ele não foi porque ele se sentiu intimidado porque ele sofreu uma tentativa de agressão numa festa de igreja e fez um BO, até inclusive relatando isso. E de fato aconteceu isso. Ele foi, na verdade, foi assim uma ameaça que teve contra ele, e ele, para não ser agredido, foi embora, mas fez o BO, registrou tudo. Então aí depois vem uma cartinha oficial de justiça, danos morais. Mas eu não falei nem o nome da pessoa que era. Mas quem que processou? Quem trocou na ação na justiça contra a sua fala? Na época ali era o vice-presidente da Câmara e o secretário que tinham tido essa desavença na festa. Sim, no caso aí o senhor falou isso e o vereador... O vereador daí ele... O Nene Bettinelli. Nene Bettinelli, ele entrou aí com a ele ação. Entrou com a ação, mas daí até o juiz entendeu que não, que eu não inventei nada, não tinha como ser danos morais, por exemplo, porque eu não fiz nenhuma invenção. Eu relatei o fato que aconteceu e relatei que tinha um boletim de ocorrência. Daí o juiz arquivou o processo. Então, tipo assim, até algumas pessoas mais próximas a mim, às vezes tu não pode falar muita coisa. Mas eu não falei nada errado. Fui perguntado por uma questão política, por que o secretário não foi. Não foi porque ele se achou intimidado, achou que não era seguro para ele ir por causa dessa questão ali. Tanto é que na época eu nem falei o nome na entrevista, nem falei o nome de quem era. Sim, eu até me lembro, foi uma entrevista para a Rádio Cidade, se não me engano, né? Eu me lembro. Não, foi na Diplomata. Na Diplomata, tá. Diplomata. Então, assim, é saudável, tu tem que ser transparente. Eu sempre fui transparente, eu falava em quem eu votava e depois, se não ia bem, eu dizia. Tanto é que eu mantive o voto, vamos dizer, em 2016 para prefeito, no Nene, porque eu achei que ele tinha feito um primeiro mandato bom e mantive o voto. A partir do momento que eu acho que não vai, eu vou trocar. Assim vai ser com voto para presidente, com deputado, com todos eles. Prefeito, algo que me chama... Eu ainda quero... a gente abriu esse parênteses da política, eu quero continuar ele, mas depois eu volto a te perguntar sobre questões relacionadas ao até tu perguntou da mãe, né? Sim. E daí a gente comenta... Aí a mãe ali foi eleita ela ficou primeira suplente em 2008, assumi em 2010, 2012 daí
ela continuou no Democratas, nós éramos filiados no Democratas, continuou no Democratas, mas daí foi coligado com o MDB. Então lá na coligação ela também ficou primeira suplente, assumiu também os 4 anos como vereadora, e depois em 2016 ela foi de novo, aí ficou mais para trás. Eu já tinha essa vontade de ir, mas sempre respeitei, vamos dizer assim, quem trilhou o caminho primeiro. Tanto a minha mãe quanto para prefeito, na minha candidatura a prefeito, eu sempre respeitei quem já estava antes. Né? Então, daí 2016 ela foi, depois ela não disse que 2020 ela não ia mais. E aí ela... Aí vamos dizer, ela passou o bastão. Herdeiro político. Daí legal, eu legal. disse, não, eu vou, e ela me ajudou muito. Então até como tu perguntou, o papel político da minha mãe, ela me ajudou muito na primeira campanha, porque muitos locais onde ela já tinha ido 2, 3 vezes já, né, que ela foi candidata 3 vezes, então ela ia passando o bastão, eu não vou mais, o Victor está indo como candidato. Legal. Então ela saiu comigo fazer campanha, foi muito importante. Na questão política, né? Imagina na questão pessoal, né? Sendo filho, tudo que eu aprendi, né? Vamos dizer, o caráter, né? Os princípios que eu aprendi em casa, trabalhando na roça. Minha mãe foi espetacular. Eu tinha 13 anos, meu pai veio para Brusque para trabalhar, ficava a semana toda trabalhando aqui em Brusque, e eu e minha mãe fazendo safra de fumo, né? Plantando fumo, colhendo fumo, dirigindo a picape pelo meio da roça lá, e assim, foi punk, mas aguentamos o rojão e estamos aqui hoje. Não, legal, prefeito. E hoje a gente vê algo que me chama muito atenção na política de Botuverá, é uma rixa forte que existe entre o PP, que é o seu partido, o partido do governo, né, e o MDB, que é o partido hoje da oposição, né. O MDB governou Botuverá pela maior parte do tempo da história, né, mas hoje está contigo no governo, né? Está com o PP. A gente vê uma oposição na Câmara que eu considero muito organizada. Eles são 5 vereadores, né? Uma maioria que são bastante fiéis ao partido. Eu vou te fazer 2 perguntas em uma, né? Isso gera uma dificuldade de governabilidade para ti? Essa é uma pergunta, né? E a outra pergunta é, o que tu pensa sobre essa rixa entre MDB e PP? Essa rixa MDB e PP, primeiramente, né? Vamos entrar na história. Ela não começou comigo. Não, com certeza. Nem eu não lembro, né? Claro, mas os mais velhos vão É que não era PP antes, né? Era um outro... Antes nós ali estávamos como Democratas, né? Que daí foi o PSD... Foi o Democratas, antes era PFL, aí vai indo um pouquinho mais para trás, daí era PPB, daí antes PP, antes PDS, aí já chega na época onde eu ia começar, o gênesis da coisa ali. Lá na época do regime militar, onde tinha o Arena 1, Arena 2, tinha o MDB, né? Tinha o DN, começa naquela época ali, lá no regime militar, que começou em 64, né? E foi até 85, ali, quando houve o primeiro presidente civil, né? Tancredo, que não chegou nem a assumir, né? Mas nessa época ali que começou as rixas, e muitos municípios, vamos dizer, pequenos ou do interior, mantém essa rixa de MDB e Arena até hoje. Não, vamos dizer, essa rixa PT e PL existe em grande parte nos municípios maiores ou nas cidades mais urbanizadas. O interior, o pouco que eu passo assim no interior de Santa Catarina, ou quando eu vou em Brasília ou Florianópolis, que tem outros prefeitos, outros vereadores, converso com os deputados. Não, isso o que acontece não é exclusividade de Botuverá, a rixa. Já em outros municípios também vem desde a década de 60 e 70. Então isso... Hoje eu acho que existe menos essa rixa, vamos dizer assim, na questão da idade. Então uma pessoa de 60 anos mais, ela é totalmente... né, tem muito mais pessoas fiéis a partidos. De 40 a 60 anos, já existe uma porcentagem menor de pessoas que são fiéis ao partido. As pessoas abaixo dos 40 já existe uma porcentagem menor ainda. Então não existe mais aquela radicalização PP e MDB com a galera jovem. É mais depende como vai avançando a idade. Existe ainda, mas uma porcentagem bem menor, né? Vamos dizer, entre os jovens. Os jovens estão hoje
muito mais pelas mídias, claro, mas naquela rixa direita-esquerda, PT e PL, estão mais nessa questão. Mas como o interior, né, o jovem de Botuverá, ele também começa a ver essa rixa PP e MDB, que daí quando eles vão estudar, que os avós deles já vinham com essa rixa, né? E sempre foi assim, mas daí o último candidato do PP, que na época ainda era PDS, que foi eleito, foi o seu Ademir Maestre, em 82. Aí em 88 se fez uma história de 20 anos do MDB, que na época era PMDB. E daí de 88 até 96 foram candidatos do PFL contra o MDB. Em 2000 também, 2000 também foi PFL. Também. Até achava que tinha mudado, mas então foi 88 teve, 92 o MDB foi candidato sozinho, não teve oposição, candidatura de oposição, né? 96, 2000 e 2004 e 2008 foi PFL. 2004 só, desculpa, porque 2008 já era Democratas, isso. E daí 2010, quando o Kassab fez o PSD lá em São Paulo, que na época eu era afiliado ao Democratas, ao PFL, meu falecido avô era do Arena, então a gente já vinha nessa linhagem, né? Mas quando o Kassab fez o PSD, ele fez para ele virar ministro da Dilma, né? Que ele estava no Democratas, e o Democratas nunca se coligou nacionalmente com o PT. Acho que foi o único partido. Até o PL já teve com o José de Alencar, quando foi vice do Lula, né? Sim. Mas o Democratas nunca se coligou com o PT. Então, na época, o Kassab viu uma brecha de criar um novo partido para daí fazer parte do governo também. E nisso, os integrantes do Democratas lá de Botuverá, que estavam no executivo e quase todos os vereadores, foram para o PSD. A minha mãe ficou no Democratas. Nós ficamos no Democratas e mais alguns dissidentes do governo na época, do governo municipal, né? Mais alguns outros suplentes de vereadores. Vocês também divergiram naquela ocasião? Divergimos. O Colombo foi, o Raimundo Colombo, né, que era o governador, foi pro PSD, deu uma boa esvaziada no Democratas naquela época. Então, mas na época o executivo argumentou, ou vamos dizer assim, falou que seria melhor porque o governador seria do mesmo partido, mas não deu muito fruto também. Então nós ficamos no Democrata. O Democrata, como era já pessoas dissidentes do governo municipal, aí se coligou com o MDB. Então, na história, daí o PP foi voltar a ter candidato a prefeito depois de 82, só em 2020. Então, olha, né, todos os anos que se passaram, 38 anos, né? 38 anos que se passaram para daí o PP voltar a ter candidato. Então, foi com o Alex em 2020 e daí eu assumi também a herança agora em 2024. Eu iria de candidato em 2020 para vereador pelo Democratas. Só que nós estávamos só em 3 e naquele ano não se pôde mais coligar na proporcional, ou seja, para vereador. Então, cada partido que lançasse candidato a vereador, ele tinha que ir só com os seus e não contavam os votos do outro partido para esse aqui. Cada um tinha que fazer os seus votos. E em 3 candidatos para fazer o quociente eleitoral aí, a gente não ia conseguir. Então, fomos nós 3, fomos com o PP e fomos com a candidatura também do prefeito ao PP. Então, ali eu fiquei. E depois, nesse meio tempo, o Democratas se juntou. Também, na minha visão, um erro, porque o Democratas estava crescendo aí na eleição de 2018, 2020, voltando a ter prefeitos, ter mais deputados. Aí se fundiu com o PSL, que é onde o Bolsonaro tinha sido eleito em 2018. Formaram, na época, era a maior bancada do Congresso. União Brasil, né? União Brasil. Só que depois, em 2022... morreu praticamente. Ele deu uma... Não é que o partido morreu, mas daí... Muita gente saiu, né? Muita gente saiu, perdeu todo aquele ganho que teve ali, só foi benéfico para quem foi candidato em 2022, porque o fundo eleitoral e o partidário cresceu demais com aquela bancada, entendeu? Então só foi bom para quem foi candidato em 2022 a deputado, governador, enfim... E daí ali eu vi que não iria voltar. O meu acordo era que eu, em 2024, voltasse ao Democratas. Mas daí quando
perdemos o 25 na urna. É. Tem pessoas, por isso que eu digo, em Botuverá tem pessoas que ainda votam 25, querem votar no 25, né? Que é o antigo número do PFL, do DEM. Então daí, 2024, eu disse, não, eu sou raiz, vou continuar num partido raiz. PP vem desde a década de 70 lá com a Arena, né? Então continuei ali. Então um pouquinho da história dessa rixa PP e MDB vem desde aquela época. E a outra tua pergunta ali sobre se pode atrapalhar, sempre pode. Eu acho que não deve ser fiel 100% a partido. E hoje até o MDB, desculpa te interromper, prefeito. Não, tranquilo. O MDB hoje já há um acordo para cada um ali, acho que apenas um dos 5 ficaria de fora para eleger os presidentes da Câmara até o final, 1 ano cada, né? Sim. Então, nesse sentido, atrapalha, porque você passaria o mandato inteiro sem ter o presidente da Câmara, né? Que é uma figura importante, querendo ou não, né? Sim. Ainda mais vamos dizer, no contexto que está em Botuverá, que é o nosso processo lá em Brasília, né? Sim. Então, qualquer um vai querer ser presidente da Câmara porque, por exemplo, a qualquer momento, se cair o prefeito e o vice, mesmo que seja por um curto período, ele vai assumir a prefeitura. Então, né, em Botuverá, muito mais do que em outras cidades Mas hoje. tu acha que eles estão prestando um bom papel, esses vereadores do MDB, ou no fim eles estão ali muito focados na briga política com o governo? Para mim, essa questão fiel partidária deles é benéfico. Porque me força a trabalhar mais. Não me deixa eu cair na minha zona de conforto. Então, quando tu tens uma oposição que é ativa, como é o caso deles, não, eu vou ter que trabalhar cada vez mais para não deixar a peteca cair, como se diz, né? Então, para mim é benéfico. Eu me sinto motivado. Então, a minha motivação vem, lógico, das conversas com a população, dos serviços que tem, mas, como se diz, para não deixar a peteca cair, para não deixar a qualidade do serviço cair. Então, acho que para mim é benéfico. Não é benéfico, muitas vezes, né, para a população. Porque, às vezes, quando tu vota só conforme o partido e não vota na questão técnica, isso atrapalha. Né? Isso não é uma exclusividade de Botuverá, isso tem... A gente vê em outros municípios também, mas, por exemplo, com uma Câmara de maioria e oposição, vou dar um exemplo. Ano passado, mandamos um projeto do Executivo para a Câmara sobre os recursos da COSIP, para poder utilizar recursos da COSIP para segurança pública, colocação de câmeras de segurança e nos espaços públicos e afins. O projeto foi rejeitado pela oposição. Então, não ficou nem engavetado, foi rejeitado mesmo. E nós não inventamos isso, não saiu da nossa cabeça esse projeto. Nós já tínhamos pesquisado em outros municípios. Quando foi na reunião da ANVI, onde o prefeito André Vec foi eleito presidente da ANVI, ele apresentou lá para os prefeitos, gente, vamos fazer na ANVI, em toda a ANVI, esse projeto aqui, ó. Aí quando fui ver, consiste em quê? Utilizar uma porcentagem, não é todos os recursos da COSIP, como foi criada a narrativa, que nós não iríamos mais fazer iluminação pública. Não é isso. Mas usar uma parte daquele recurso para financiar câmeras de segurança e vigilância. Brusque daí lançou essa ideia, se eu não me engano, mais outros 3 municípios aí da região já tinham o projeto, já até aprovado na Câmara, tudo, é fazer a famosa muralha digital em todos os 14 municípios. Então, todas as entradas e saídas e espaços públicos de maior movimento tem essas câmeras. Então, nós em Botuverá não temos, porque o projeto foi rejeitado. Simplesmente foi rejeitado. Criou-se uma narrativa que não iríamos mais cuidar da iluminação pública. E agora... Mas não houve um diálogo com a oposição? E também não existe um papel também do próprio governo, um papel político, né? Não sei se existe uma figura no governo que faz essa interlocução até com os vereadores. Aí não cabia ao governo talvez chamar para explicar e falar da importância desse projeto? Vamos dizer assim, fazer o meia-culpa, né? O meia-culpa. Eu acho que também houve uma certa falha nisso, né? de explicar melhor essa questão. Então não é... Mas eu digo, às vezes a gente... não que a gente errou, mas que poderia ter feito uma forma para dar certo, talvez. Então, entendi. Não vejo como só Fica de aprendizado também, talvez, sim, na próxima. Sim. Então, agora até a gente já temos
líder de bancada, líder de governo, né? Vamos até encaminhar esse ofício para a Câmara, então dá mais respaldo. Então aprendemos com isso também, claro. Quem que vai ser os líderes? O líder de bancada é o Luiz Fernando e líder de governo é a Jaque. A Jaque. São 2 vereadores bastante ativos até, né? Sim. São dois vereadores de primeiro mandato. Os nossos 4 são de primeiro mandato, né? Mas o Toreiro já tinha até sido candidato na outra. Mas também estava no MDB, também veio com nós agora, dessa vez também. Que legal. Então, assim, eu acho que às vezes, se olhar só a questão partidária, como tu falaste também, a questão da presidência da Câmara, né? Houve até, vamos dizer assim, pessoal deles, mas por que o prefeito ali tentou fazer composição com o MDB para ter a presidência da Câmara? E tentou? Como é que foi? Não, Como é que foi essa... conversamos com 3 deles. Eu fui vereador. Eles negaram na hora ou não, foi? De pronto. Sim, nem adiantou a conversa. Não. Nós só temos a presidência da Câmara para o MDB, então isso a gente não negocia. Esses 3 negaram de pronto, imagina os outros 2, né? Não, então... nem vamos, né? nem vamos. Mas assim, não existe nada de errado o executivo ou o próprio legislativo vir querer ter convergência, né, entre os 2 poderes para ter uma mesa diretora. Isso, né? Era nisso que eu ia chegar. Eu fui vereador, eu e o vereador Valde na época, nós em 2 vereadores contra 7 do MDB e mais o executivo do MDB. Então nós era a minoria da minoria, né? E na eleição da mesa diretora para o 2º biênio da legislatura, o MDB lançou 2 candidatos. E nesse lançamento de 2 candidatos, eu vi a possibilidade de eu também me lançar candidato, mesmo sabendo que ainda assim... O próprio MDB rachou internamente ali, Isso. O MDB não... Vamos dizer assim, ele não indicou, o nosso candidato é esse, só quiseram fazer para 2 anos, né? Que é o mandato. Pode ser feito todo ano, desde que o presidente renuncie, né? E daí, na época, para o 2º biênio, final de 2022, né, que em dezembro é feita a eleição, dos 2 candidatos, um dos candidatos nos procurou. Porque como havia o racha no MDB, eles estavam em 7 vereadores, quem tivesse 4 votos ali, se elegeria presidente. 2 já tinha? Aí nós tínhamos 2, e na época um dos presidentes, inclusive o Nene Bettinelli, né, que foi também vereador junto comigo. E assim... Já deixando bem claro, eu não tenho nada contra a pessoa do Nene, são questões políticas que aconteceram, mas eu cumprimento a todos eles e tenho respeito com todos eles. E daí o Nene Bettinelli se candidatou à presidência da Câmara e procurou eu e o Valde, e na época até perguntou se a gente queria o cargo de vice-presidente. E daí eu conversei com o Valde, não, Valde, vamos pedir as 2 secretarias, a primeira e a 2ª secretaria. E deixa daí a presidência e a vice-presidência com o MDB. Então, já pensou? Nunca tinha acontecido isso na história. Só 2 vereadores de oposição e os 2 estão lá em cima na mesa diretora com 2 da situação. Então, é como se tivesse sido preterido outros 5 do partido que poderiam estar no nosso lugar e nós estávamos ali. Então, porque... É benéfica a conversa. A política é a questão de sentar e conversar e negociar. Perfeito. E existe, por exemplo, né... Claro, eu falei ali que eles já há um acordo para a maioria dos vereadores do MDB assumir a presidência. Porém, claro, existe possibilidade de rachar, enfim, nunca se sabe, né? E um racha, elege alguém na posição, né? Enfim. Mas não... Chegou a haver Mas um eles diálogo... também aprenderam com o erro deles em 2022, Sim. Mas chegou a haver um diálogo para talvez colocar alguém da parte de vocês, não vamos conseguir a presidência, vamos tentar colocar pelo menos 1, 2 vereadores na mesa? Ou há um interesse nisso, talvez? Não, até existiria, mas não houve da parte da oposição. Ali é o MDB fechado na mesa? Eles fecharam a questão da mesa diretora toda. Entendi. Então não houve essa abertura. Tanto é que é por isso que a gente também procurou o MDB para compor a mesa diretora. Porque a gente queria fazer parte. Pensei, né, não sei se eu fui ingênuo ou o que mas pensei, só em 2 vereadores de oposição a gente conseguiu fazer parte da mesa, por que não agora? Sim.
que somos tá no papel de tentar, né? E também vai deles querer ou não, se eles têm maioria, eles podem. Então não existe nada de errado. Eles têm esse cargo deles ali, têm os cargos comissionados aí da mesa diretora, mas eu sempre sou da questão, a política é a arte de somar, não de dividir. Diálogo continua aberto. Como eu digo sempre, o gabinete está aberto para todos os vereadores. Inclusive, já entramos em contato com a presidência da Câmara já 2 vezes, uma através de WhatsApp e outra através de ofício, solicitando a vinda até o gabinete para a gente conversar, mas não houve retorno até agora também. Mas estamos lá de portas abertas para atender como qualquer outro vereador. Os nossos vereadores, os 4 vereadores, estão toda semana lá. Tem vereador que tá dia sim, dia não, tá lá, tá conversando, tá querendo ver o serviço, tá acompanhando. Então, são bem parceiros, estão nos ajudando bastante. Bastante. Legal. Prefeito, eleições desse ano, né? O senhor já definiu seus apoios ao cargo de deputado estadual, federal, governador, senador? Sim. Tá caminhando ainda? Estamos caminhando, porque assim, ó, eu sempre... Até teve deputados que disseram para mim, pelo amor de Deus, passa aqui no gabinete, nós temos proposta para fazer, para levar uma emendazinha lá, depois vocês dão um apoio na eleição. E eu não passei. Aí depois me cobrou, por que não passou? Era para ter passado lá. Não passei, porque eu não me vejo em condições de assumir um compromisso, te dar a palavra que eu vou fazer campanha para ti, ou que eu vou angariar votos para tua candidatura. Tu vai me mandar dinheiro e depois eu não consigo te corresponder nos votos. Eu sou bem transparente a isso. Se eu tenho a minha cara limpa para entrar num gabinete e solicitar recurso, vai ter a gratidão e voltar em forma de votos. A gente vai separar uma parte da equipe para fazer essa questão de campanha para eles. E se eu ver que eu não tenho condições, eu digo não vou conseguir. Então tem alguns deputados, candidatos, né, também, que não estão ainda hoje eleitos, mas que a gente já tem um certo compromisso. Alguns já estão eleitos, que já nos mandaram bastante recursos e vamos ter que retribuí-los. Não vai citar nomes, prefeito? Não posso. Prefeito, não. Não, mas assim, ó, nós temos, é só assim, ó, pesquisando uma maneira rápida. Quem já está lá e nos ajudou? O Amin, 500 mil reais ano passado, esse ano já tem uma transferência ali, uma especial aí também de mais de 300 mil, depois vem mais também. O Napoleão, a Napoleão já foi mais de 400 mil cadastrados para Botuverá. Achei que ia dizer que ele foi mais de 400 vezes para Botuverá. Mas tá de vez em quando lá. Pois é, eu me lembro até quando o senhor se elegeu ali, ele já foi um dos primeiros a visitar o município, né? O Altair também vai dar mais de 400 mil. Ele e o Altair tiveram na nossa campanha, o Amin também, um senador da República numa cidade de 6 mil habitantes, fazendo campanha, pedindo voto, fazendo uma caminhada com o prefeito e os apoiadores pedindo voto. Então, os 3 estiveram em Botuverá pessoalmente, fazendo vídeo com cada um dos nossos candidatos a vereador, pedindo voto, e depois continuaram, né, nos ajudando em forma de emendas. Então, a gratidão com eles é enorme. Então, Napoleão, Altair Silva, o Amin, Zé Milton Schaeffer já mandou alguma coisa aí para nós também. Ricardo Guidi mandou alguma coisa ano passado também. Camilo Martins. Então, deixa eu ver. Júlio Garcia, né, presidente da Assembleia Legislativa, também já mandou recursos. Nós temos bastante... Assim, o gabinete, até inclusive eles falaram, nunca teve tanta abertura em Botuverá para os deputados. Então, isso nos deixa até, de certa forma, um pouco mais confortáveis de chegar e conversar. O Ismael, também a gente já conversou, não veio o recurso ainda, mas já conversamos. Marcos da Rosa já mandou alguma coisa de recurso. Então, assim, o gabinete está aberto. Se a gente vê que consegue... E, claro, a Ana Paula Lima, né? Inclusive, ano passado, veio uma emenda dela. O Chiodini, nós juntamos a emenda da Ana Paula Lima e do Chiodini e compramos 4 veículos novos para a saúde. Então, o MDB teve candidatos também apoiando. O Rafael Pezente também mandou recursos, né, para a questão da saúde. Então, assim,
eles vão ter votos em Botuverá, naturalmente. A campanha política se faz com o trabalho mostrado também. Não é, só vai ganhar voto se o prefeito pedir. Não. Eles também têm que fazer a parte deles, né? Que é trazer recursos para a cidade. Vai ter alguém de Botuverá que vai ser candidato? Sim, alguém que fala, eu quero ir. Não que necessariamente tenha o teu apoio, né? Mas vai ter alguém? Não. Acho que ter Botuverá, assim, não. Entendi. Não. Mas, acho que, sim, nós temos que pensar como era em 94, há 30 anos, né, 32 anos atrás, o Serafim Venzon foi candidato e o pessoal votou pela pessoa do Serafim Venzon, pelo médico, enfim, por ser pelo político, vice-prefeito, não olhou questão partidária. Hoje em dia se olha, todo partido quer botar candidato. Então acaba, inclusive é o problema da nossa região. O Brusque reclama muito disso, né? Pela dificuldade de eleger deputados, porque tem um número muito grande, né? Como vamos dizer, todo partido quer ter seu candidato, e daí vem aquela história do canto da sereia, né? Vem os políticos lá que querem se reeleger, eles precisam da somatória de outros votos aqui. E daí, se eles não têm voto aqui, eles vão querer que lance um candidato do partido aqui. Então, automaticamente vai repartir os votos aqui, dividir, no fim não elege ninguém e o cara lá se reelegeu. E governador, Jorginho Melo ou João Rodrigues? Uma boa pergunta para fazer para a direção do PP estadual. Tá um conflito ainda, né? Olha, tá estranha essa situação. Mas o senhor vai seguir o direcionamento partidário nesse caso estadual? A tendência? A tendência é que sim. Eu vejo com assim, o Jorginho é o nosso expoente da direita aqui de Santa Catarina. O João Rodrigues também vindo ali. O que pesa, eu vejo na questão partidária para nós, é a questão do Senado. Eu hoje estou preocupado com essa questão do Senado. Nós temos um senador do quilate do Espiridião Amin. Por mais que eu sempre diga, eu acho que tem que haver, sim, renovação política em todas as esferas, federal, estadual, municipal. Sempre é saudável a renovação política. Mas, então, que seja alguém que conhece realmente o nosso Estado, que bota o pé no chão no nosso Estado. Eu digo que nós temos muitos bons representantes da direita aqui para ser candidatos ao Senado. O senhor não apoiaria o Carlos Bolsonaro, por exemplo, então, numa ocasião dessa? Não, nessa ocasião seria a Carol Detone e o Espiridião Amin, né? Acho que os dois. Foi uma chapa que foi até cogitada, até. Sim, mas, sim. No fim acabou, a disputa ficou entre Carol e Amin, né? Pra quem seria a segunda vaga do PL, digamos, né? Mas no início chegou a ser cogitada, né? Essa dupla, seria uma dupla boa pra ti, na sua visão. Sim. Eu acho que o melhor dos cenários, vamos dizer, né? Seria ter a Carol e a Amin na mesma chapa. São os dois que a pesquisa mais recente até da Atlas Intel, que foi divulgada dia 1º de abril, ontem no caso. Hoje é o dia 2 de abril, né? Ela apontava, inclusive, a Carol Detone com uma larga vantagem à frente, né? 30... Larga vantagem não, né? Mas e o Amin em segundo. Né? Até na frente do Carlos, apesar de empatados tecnicamente, né? Então é um cenário possível, né? De eleição. Sim. É um cenário, ele pode até se eleger, como... Eu até achava que, num primeiro momento, eu achei que ele iria... Por causa dessa questão do Carlos, ele iria declinar da candidatura ao Senado e iria para deputado federal. Mas quando ele disse, não, eu, pelo trabalho que eu fiz e pelo que os catarinenses estão pedindo, pelo trabalho que o reconhecimento pelo trabalho que ele fez, que ele deu aquela entrevista, ele disse, mesmo eu perdendo, eu acho que não seria justo eu não ser candidato. Eu tenho que ser candidato para dar uma resposta às pessoas que querem que eu vá. Né? E a eleição pro Senado é muito imprevisível também, né? Porque, por exemplo, se a gente tá em 3 pessoas numa sala, vou usar nós 3 aqui como exemplo. O Victor, não vai ser o caso, né? É só um exemplo, mas o Victor vota, digamos, o primeiro voto na Carol Detone, o segundo voto no Amin. Eu voto o meu primeiro voto vai no Carlos e o meu segundo voto vai no Amin. O primeiro voto do Darlan vai no Décio e o segundo voto no Amin. O Amin se elegeu em primeiro, porque ele teve 3 votos. Exato. Sabe? Exato. Então, né, já é o Senado, ele é muito imprevisível, né? Sim. Às vezes o cara que não foi a primeira opção
se elege, né? É a surpresa. Quando é o Senado, quando entra 2, né? Sim, eu acho que o Amin tem essa capacidade e esse bom relacionamento para conseguir voto de quem vai votar no Jorginho e para conseguir voto de quem vai votar no João Rodrigues, né? Na questão dos 2 governadores, né? Mas ele também vai conseguir voto de quem vai votar na Carol Detone. Eu acho que quem vai votar no Carlos, teoricamente, eu não acredito que vote no Amin, porque daí é um eleitor mais partidário. Sim. Né? Mas eu acho que quem vota na Carol, existe a chance de votar no Amin. E quem vota no Décio também pode votar no Amin, Isso. né? E até uma terceira... porque o Amin seria uma alternativa viável, né? Eu digo viável no sentido de força para vencer o Carlos, né? E que é um carrasco da direita, da esquerda, da perdão. esquerda. Então vai acontecer, eu acho, votos Décio e Amin, né? Então numa dessa, né? O Amin, ele é o político que ele agrega, que ele soma. Centralizador, ele traz para perto. Ele traz para perto. Então ele não é que eu acho que a política tem que ser feita dessa forma. Tu tentar agregar, tentar somar, né? Um exemplo, os municípios precisam de recursos. Então, para os municípios, para o cidadão lá, imagina, se nós lá em Botuverá não aceitasse ou não, né, a questão de verbas do MDB. Ou eu sou de direita, não vou aceitar a verba da Ana Paula Lima. Olha só. O senhor citou, inclusive, mandou recurso para Botuverá. A Ana Paula mandou 200, o Chiodini do MDB mandou 300. Compramos 2 carros com a verba da Ana Paula, 2 carros com a verba do Chiodini. Quem ganhou com isso é a população que tem 4 veículos novos na saúde fazendo TFD e visitas domiciliares. Então, e tem que receber, né, prefeito? Todo mundo o objetivo do trabalho é esse, né? Sim. O objetivo do trabalho é vocês trabalhar em conjunto, apesar das diferenças políticas. Sim. E, assim, o ano passado recebemos de emendas parlamentares, né, seja estaduais, federais, né, do deputados ou senador, recebemos 2.200.000 reais de emendas. Desses 2.200.000 reais, veio 200 mil de uma deputada do PT. É 10% de todas as emendas veio dela. Então, mas são 10% que nos ajudaram muito. Veio desse valor ali, desses 2.200.000, 300 mil do Chiodini e mais 198 do Pezente. Então veio 500 mil somados deputados do MDB, que dá ali 20% também do total, que também nos ajudou muito. Aí veio o Amin com 500 mil, só ele, 500 mil, ajudou no custeio da saúde. Então, se eu começar a negar, vamos dizer, dos meus adversários políticos, quem vai sofrer é a população. E isso eu não acho justo, não vou fazer, até porque em Botuverá saiu voto para o Chiodini, saiu voto para o Pezente, saiu voto para Ana Paula. Então, eles têm que retribuir os votos que foram dados para ele pela nossa população, né? Prefeito, uma pergunta que eu queria fazer lá no começo, mas a gente entrou nesse assunto de política e foi indo. Eu queria ver contigo, né, como é que tá a questão da barragem de Botuverá, se a demanda ali da comunidade da Barra da Areia está sendo atendida, né? E também o que a Defesa Civil tem falado. Vocês estavam no evento ontem, né, dia 1º de abril, da Defesa Civil ali, né? Se quiser comentar um pouquinho também, mas o que eles têm falado sobre a barragem? Nós na época, ano passado, no caso, fizemos 2 reuniões lá na comunidade do bairro Ribeirão do Ouro. Juntamos o pessoal aí principalmente Ribeirão do Ouro e Barra da Areia, que são os 2 bairros que vão ser mais atingidos, né, com essa questão da construção, né? E nessas 2 reuniões, a todo momento, foi dado para a população a opção de eles querer fazer. O que vocês precisam? O que a população precisa? Não é o prefeito que vai dizer o que precisa ou não. Até numa primeira reunião, na época tinha até um jornalista lá, e ele viu, a primeira pergunta que eu fiz foi apresentar os 2 modelos de barragem que nos foi apresentado, que seria aquela multifinalitária
né? Produção de energia, captação de água e contenção de cheias, e a outra que seria só contenção de cheias. Então a primeira pergunta que eu fiz é: quem é a favor da barragem multifinalitária? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Opa. Então quem é a favor da barragem de contenção de cheias? Ninguém levantou a mão de novo. Ninguém entendeu o que era. Aí eu disse, não, deixa eu mudar a pergunta. Quem é contra a barragem? Daí todo mundo levantou a mão. Então, foi dado voz. Até, inclusive, moradores lá disseram, nunca foi dado voz. Foi feita audiência pública lá em 2015. Mas o que eles me relataram... Eu não participei daquela audiência pública na época. O que eles me relataram lá, que naquela audiência pública estava ali o pessoal da Defesa Civil do Estado, do governo do Estado, nem lembro se era da Defesa Civil, até porque no primeiro momento nem era a Defesa Civil que ia construir, né? E o que eles fizeram foi lá, quem apresentaram todo o projeto, quem quer fazer alguma pergunta, escreve aí naquele papelzinho que está ali nos bancos e manda. Então, eram perguntas que a pessoa não podia interpelar verbalmente, só escrito, tinha que entregar esse papelzinho para alguém, aí ia lá, esses papeizinhos, essas perguntas eram feita uma triagem e eles escolhiam qual pergunta eles iam responder. Então, ali na nossa reunião que fizemos, não, quem quer perguntar alguma coisa? O microfone foi passando de mão em mão para as pessoas perguntarem, para as pessoas apresentarem suas preocupações. Então nós vamos levar então isso para a Defesa Civil. A população lá está contrária, não querem a barragem. Fizemos essa reunião ali e foram contrários. Mas prefeito, por que foram contrários? Não, porque eles não estão se sentindo seguros com a continuação da estrada, que inclusive tinha-se já a conversa de que a estrada lá seria interrompida, a passagem lá. Então os moradores da Barra da Areia teriam que aumentar o percurso em quase 1 hora, indo até quase pela Areia Alta, indo quase na divisa lá com Vidal Ramos, para ir voltar e descer pela Vargem Grande, para ir para o centro de Botuverá, ou para chegar no Ribeirão do Ouro, que é o bairro ao lado. Então, a primeira coisa que estava fora de cogitação, interditar aquela estrada ali. Então, que se fosse interditada, que se fizesse outra. Então, essa foi a primeira. E nós levamos isso para o Estado. Não tem nem começo de conversa se não houver essa questão da estrada. Aí o secretário da Defesa Civil, o Mário, ele é muito paciente, até, né? Mas ele não deve gostar muito disso, não, hein, prefeito? Não. Nós temos uma conversa boa, ele sabe disso. Temos opiniões diferentes, mas temos que chegar num bem comum. E daí depois, quando aconteceu, nós tínhamos marcado uma segunda reunião para setembro do ano passado. Não era ainda outubro, final de setembro. 21, acho que foi, não me lembro. E daí, uma semana antes, saiu o edital da construção da barragem. Aí, então, nós chegamos na reunião, eu já cheguei e disse, gente, o que foi nos passado pela Defesa Civil? Nós temos que fazer um ofício, o prefeito fazer um ofício solicitando o que queria de contrapartida para a cidade, para o município de Botuverá, para fazer a construção da barragem. Falei isso na reunião. Eu não me sinto confortável em eu falar o que precisa. Eu quero que vocês falem. Então, tudo o que vocês achar. Porque vocês viram que saiu o edital, vai ser construída a barragem, então. Então, nós temos que se antecipar. Ou nós não pedimos nada e eles vão vir e vão construir do mesmo jeito, ou então vão aproveitar esse momento e solicitar todas as contrapartidas que a gente precisa. A população, né, entendeu? Ficou consternada, né, com aquilo, mas então então vamos ver o que precisa para causar menos impacto possível em Botuverá. A barragem ela tem a sua serventia, lógico, mas se essa serventia que ela vai ter for em detrimento de um município, em detrimento de Botuverá, da população de Botuverá, então ela não vai ser totalmente favorável, ela não vai ser toda boa, ela vai causar um prejuízo. Como é que nós vamos diminuir o impacto social de vir centenas? Imagina aumentar só em trabalhadores 500, já dá 10% da população de Botuverá. Mais os empregos indiretos, restaurantes e serviços que vão ser criados ao redor dessa construção. Então, de uma hora para outra vai vir 1.000 pessoas, 20% da população da cidade,
O posto de saúde lá não tem estrutura para isso, não tem uma creche ainda na parte alta, a escola não tem estrutura para isso, não tem estrada para isso, então não tem segurança pública para isso. Hoje, inclusive, até eu passei isso para o comandante-geral da PM. Eu estive numa reunião aqui na CIBR na segunda-feira, entre a CIBR, os prefeitos e o comandante-geral da PM, sobre as demandas aqui dos 3 municípios. Hoje, em Botuverá, tem 6 policiais e mais o sargento, o comandante lá do destacamento. Nós precisaríamos de, no mínimo, mais 4 para a população que existe hoje. Imagina com uma construção dessa, né, vindo mais 20% da população. Então, o próprio sargento lá da Polícia em Botuverá está preocupado com isso. Vamos dizer assim, vai aumentar a questão da violência? Lógico, aumenta 20% da população de uma hora para outra. Não é que é inevitável, né? Uma população que ela não é fixa, ela é apenas transitória, é apenas por um momento, então não tem aquele vínculo com as pessoas lá, não conhece as pessoas, tu não sabe, né, qual é que é o tipo de pessoa. Se é uma pessoa que tem pavio curto, se não tem. Hoje tu sabe quem é na cidade, tu conhece todo mundo, sabe Sim. quem. Nesse ali eu não posso falar porque ele é meio bravo. Então, mas ali não vai ter como ter isso. Então Sim. vai aumentar a questão do índice de pobreza, vai aumentar a questão do índice de violência, não vai ter saúde que chega, não vai ter educação que chega, não tem estrada suficiente. Então, energia elétrica, né? Que foi o que pediram também. Então, nesse ofício que fizemos para a Defesa Civil, que entregamos logo depois em outubro, fomos lá na sede da Defesa Civil lá em Florianópolis, pedimos, e até foi divulgado na imprensa na época, fizemos um ofício ali que nós calculávamos que seria em torno de 69 milhões de contrapartidas. Então tudo seria só questão referente à barragem? Não. Seriam outras questões que também o Estado como é que eu vou dizer? É de responsabilidade do Estado fazer. Por exemplo, a rodovia de Botuverá Vidal Ramos asfaltada. É uma obra estadual. Então, é obrigação do Estado fazer isso ali. Então, vamos fazer a barragem, mas faz essa rodovia. Vai ser feita a rodovia, faz o desvio do trânsito do centro pela margem esquerda do rio, como a gente falou lá no começo. Então, são eventos que o Estado é responsável e ele vai ter que assumir. Depois, a manutenção dessa escola, desse posto de saúde, dessas coisas, vai sobrar para o município. Então, vai ainda nos onerar na questão de folha de pagamento, por exemplo. Mas nós até concordamos em assumir isso. Vai ter o ISS, né, da construção da barragem, muitos falam. Mas o ISS ele é só para aquele período ali. É 5%. 4 e pouco. Eles calculam que é entre 5 e 6 milhões vai dar de ISS. Mas isso ali vai vir só na parte da construção, nesse 1 ano ou 2 ali, depois acabou. Aí fica ali a herança de uma cidade que nós queremos investir no turismo, mas tu imagina como é que o turismo vai ser fomentado, o turismo, se ficar por 2 anos ali com índice de pobreza alto, com atendimento de saúde péssimo, com atendimento de educação péssimo, com índice de violência alto. Então até o turismo recuperar isso dali, esses 2 anos vão estragar o turismo ali por 6, 8 anos, 10 anos. Então acho que eu sempre digo, tem que ser bom para todo mundo. A partir do momento que for bom para a população de Botuverá e bom para a população de Brusque e Itajaí, a barragem será ótima. É isso. Fechou. Prefeito, quero te agradecer por tirar um tempinho para sair lá de Botuverá, vir aqui falar com a gente, né? Foi um prazer te receber aqui. Obrigado aqui pela sua presença. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Botuverá, sempre digo, está lá de portas abertas para a comunidade, para a imprensa aqui da região, aqui de Brusque, né? E até os moradores de Brusque, muita gente de Brusque tem parentes em Botuverá ou passam por Botuverá para ir nos sítios. Tem muita gente aqui que tem sítio lá, tem muita gente que tem parente em Vidal Ramos, passa também por ali nessa rodovia, que é uma das questões que eu falei agora. Então acho que nós somos uma terra, um município que é filho de Botuverá, né? Assim como filho de Brusque, desculpa, assim como Guabiruba. E eu acho que tem que manter esse respeito, essa união, essa parceria que tem as 3 cidades aqui. Eu acho que isso é importante para a nossa região. E, mais uma vez, obrigado. E estamos lá de portas abertas para receber todos os turistas e os visitantes. Fechou. Eu quero agradecer também a nossa audiência, né? Depois a gente vai disponibilizar
os cortes dessa entrevista, essa entrevista completa aqui no YouTube, né? E a gente vai disponibilizar os cortes também nas nossas redes sociais do portal Visão Mais. Essa foi a 4ª edição do Mais Política com o prefeito de Botuverá, Victor Witkowski. Até a próxima.